Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora o programa Questão de Ordem. Aqui a gente conversa com o vereador que você elegeu para ele contar um pouquinho como é o trabalho realizado no Legislativo. E quem está aqui comigo hoje é o vereador Jean Charles. Olá, Jean, bem-vindo. E eu já te chamo para falar aí um oi para quem está acompanhando a gente aqui pela TV Câmara. É bom, mais uma oportunidade, né? A gente que trabalha com muita transparência e atento, né, ao que acontece na nossa cidade, isso é obrigação nossa, né? É mais um espaço para a gente poder partilhar um pouco do nosso trabalho, do que tem sido feito, né? Divulgando o nosso trabalho e dando um pouquinho mais do nosso posicionamento a respeito da política de uma forma geral. Depois de um tempo bastante duro durante o isolamento da pandemia, a Câmara permaneceu fechada ao público. Eu acredito que isso interferiu muito no trabalho de vocês que lidam diretamente com o público. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está sendo. Esse ano foi um ano mais de retomada. Como é que está sendo retornar a esse trabalho depois desse período de pandemia? Realmente o tempo de pandemia não foi fácil. Mesmo no trabalho legislativo, foi um tempo muito difícil, um tempo de muita discussão, muita incerteza, insegurança jurídica. As decisões foram politizadas, né? Então, para o papel do vereador, e eu falo por mim, não foi muito fácil, né? Porque, vamos dizer, 50% da população fecha tudo, outros 50% abre tudo, né? Não, mas o que é isso? Isso é certo, é errado esse procedimento, não é? E isso reflete no Poder Legislativo, onde muitas pessoas, às vezes, têm a falsa ideia de que o vereador também tem o poder de tudo. Não, você pode, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Mas é assim mesmo, né? Nosso papel é estar aberto para ouvir, orientar, né? E dentro de muita ética, conduzir nosso trabalho. Pós-pandemia, vamos lá. Eu sinto que mudou um pouco. Eu que vim já no terceiro mandato, a gente percebe, a pandemia teve uma característica específica e o pós-pandemia, o que eu sinto é que aumentaram as demandas, né? A gente tem tido um trabalho redobrado nas demandas de uma forma geral. Não sei se o pessoal ficou fechado, né? Se prendeu, cada um nas suas casas e tal, e a hora que começou a abrir também, essas demandas vieram, até porque reflete também na prestação do serviço. A gente observou que as demandas na área de saúde aumentaram, as demandas na área de educação também aumentaram, por conta, isso é reflexo da pandemia. Sim. Muita gente gastou o que não tinha, deixou de ganhar, com isso saiu aqueles que tinham condições de ter seu plano de saúde, estar com filho em escola particular, deixaram, passaram para o serviço público, consequentemente os problemas acabam aumentando. Então, assim, o que eu vejo de reflexo maior pós-pandemia é isso, as demandas aumentaram e a gente acabou tendo um trabalho redobrado, embora muitas vezes isso não apareça para o eleitor que está na ponta da linha, que está no seu dia a dia, mas na casa, a movimentação e nos gabinetes, pelo menos no meu gabinete, a movimentação foi bem maior do que antes da pandemia, em momentos mais simples. Assim, Sim, que é uma questão que os vereadores que a gente conversa sempre falam. O vereador ele tem um contato direto com o público. Isso. Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui e encontram vocês para falar. Eu acredito que durante a pandemia essa parte do encontro ficou muito prejudicada. Não houve, né? A gente teve, por um período, sessões online, depois a gente teve as sessões, mas com restrição, inclusive, da presença do cidadão na Câmara, com restrição da presença no plenário da casa, né? na galeria. Mas é isso mesmo. E o vereador é uma caixa de ressonância, né, dos problemas da cidade. É aquele que você tem o contato, que o cidadão tem o contato, que o eleitor pode encontrá-lo e ser atendido no seu gabinete ou lá no seu bairro, enfim. Que também é outro equívoco, né, de quem não conhece a sistemática. O vereador não trabalha só aqui no gabinete. Aliás,
ele trabalha muito mais fora do gabinete, né, do que dentro do gabinete, ou seja, em reuniões externas, indo na ponta da linha lá, no problema em si, para conhecer e para poder levar essa demanda junto ao Poder Executivo e fazer um trabalho político para que atenda à necessidade do eleitor. Sim, o senhor citou a questão das sessões que foram feitas online muitas vezes. O senhor sente que as pessoas acompanharam mais a questão do online? Vocês aumentaram esse contato online com o eleitor? Ampliou o contato com redes sociais, isso sim. Agora, se eles acompanharam as sessões propriamente ditas, eu não tenho essa informação, não tenho esse dado. Não consegui acompanhar isso. Mas a nossa relação do eleitor via mídias sociais, isso sim. Isso muda para vocês Eu, alguma particularmente, tinha uma resistência muito grande com mídias sociais. Eu acabei criando, me envolvendo com a mídia social no momento da eleição, que já foi um momento de pandemia, né? Sim, sim. E aí a gente acabou se envolvendo, criando o Instagram, Facebook, que eu não tinha. Então, eu sou noviço nessa área, vamos dizer assim. Mas a gente percebe que a dinâmica é muito maior. E hoje o cidadão acompanha muito a mídia social, porque é uma ferramenta fácil na mão dele. Muda alguma coisa para vocês, isso no dia a dia, no trabalho do vereador? Aumentou as demandas, você tem que correr atrás, né? E você tem que buscar também, junto ao Poder Executivo, um trabalho político mais forte, né? Para mim, pessoalmente, não questiono isso, né? Não me incomoda, né? Porque, graças a Deus, eu tenho minha profissão, sou aposentado, então eu dedico integralmente meu tempo na atividade política. Eu não divido meu tempo com outro trabalho. Então, mas com certeza aumentou bem e pós-pandemia é uma coisa acho que puxa a outra. Sim, também teve, a gente conversando antes do programa, o senhor estava me contando de alguns trabalhos na questão da Comissão de Defesa da Vida e da Família, que também é onde o senhor também se envolveu bastante. Eu queria que o senhor comentasse. Essa comissão também é uma ferramenta que a gente entendeu importante. Nós temos, eu me considero um conservador, né? Importante dizer que ser conservador não significa que eu não ouça e que eu não reconheça valores, princípios de quem é liberal ou de quem é social-democrata. Aliás, a democracia se faz quando você, embora dê prioridades para algumas questões, você está aberto para ouvir e reconhecer a importância das outras ideologias. Sim, né? Porque a sociedade é diversa e vocês somente estão assim que o bem comum acontece. Isso. A democracia acontece exatamente dessa forma. Eu tenho questões que eu priorizo, porém, eu reconheço, por exemplo, a economia de mercado que o liberal trabalha. E é importante para a sociedade. Eu reconheço, por exemplo, que você tem que trabalhar no sentido de reduzir as diferenças, né? Que isso faz parte de princípios sociais-democratas. Então, eu não tenho nenhum problema de circular sobre essas três ideologias democráticas que eu reconheço como democráticas, que é o conservador, o liberal e o social-democrata. E a política só se faz assim. A democracia se faz assim. Eu reconheço, mas não desprezo outros princípios, outros valores. Pois bem, retomando, dentro dessa questão, a gente entende que a família é a base de tudo. E os valores e princípios que compõem todo esse processo, eles devem ser trabalhados. Por isso a gente lá atrás, em 2015, criou, através de um projeto de resolução nossa, Comissão Permanente de Defesa da Vida e da Família, que são dois valores também que eu não abro mão disso, que é a vida, de defesa da vida de forma integral, desde o ventre materno, que é o nascituro, né? De quem está por nascer. Por isso também tem um projeto de lei de nossa autoria, que é uma lei de nossa autoria, na verdade, que é o Dia do Nascituro. E a gente juntou o Dia do Nascituro
com a Comissão Permanente de Defesa da Vida e da Família e tem feito um trabalho nessa casa, suspendeu com a pandemia e retomamos posteriormente com um evento na casa de discussão, de divulgação do trabalho junto à sociedade, de testemunhos de pessoas que vivenciaram isso e que reconhecem a importância desse trabalho. E também, pela primeira vez este ano, a gente fez, em conjunto com a Comissão de Defesa da Vida, a primeira Marcha pela Vida, que foi um trabalho muito interessante, que fizemos uma marcha no calçadão, com um momento também de música, de teatro, e uma marcha, pequena marcha ao redor do calçadão, para mostrar a importância da defesa da vida. Uma marcha que envolveu diferentes públicos também, né, Jean? Sim, de todos os segmentos. Não tem divisão de segmentos. Aliás, eu particularmente tenho muita restrição quando você segmenta a sociedade. Se você segmenta, você divide. Você divide, você começa a ter disputa. Aí vem a luta, né? Quando tem luta, você encontra um inimigo para você combater. Então, eu tenho restrição quando você divide a sociedade nisso, naquilo, ou no preto, ou no branco, ou no homem, na mulher, ou no civil, no militar. Eu sei que às vezes parte da mídia gosta de carimbar algumas coisas, por exemplo, né? Quando eu cheguei nessa casa, 2013, a primeira coisa que colocaram que vereadores Jean Charles, Renato Pupo e Larrañaga eram da bancada da bala, né? Então, aí vai carimbando coisas que isso vai segmentando. E, na verdade, não existia, né? Não existia, nunca existiu bancada de nada. E não deve existir. Porque o trabalho... mais uma Câmara pequena, não são super segmentar, né? Mesmo a Câmara grande, o ideal é que não fosse preciso, e eu vou falar daquilo que eu conheço, né? Não precisaria, por exemplo, eleger um militar para defender as causas militares. Sim. Não precisaria eleger uma mulher para defender as causas da mulher. Não precisaria eleger um negro para defender as causas dos negros, e assim por diante. O evangélico para defender as causas evangélicas, ou bancada cristã, enfim. Né? Por quê? Porque política é a busca do bem comum, que é o bem de todos, naquilo que nós todos temos em comum. Já dizia o professor Celso Saldanha, um grande cientista político, um constitucionalista que eu conheci, do Rio Grande do Sul, professor doutor da Universidade do Rio Grande do Sul, ele dizia: o bem comum é o bem de todos, naquilo que todos temos em comum. Então, não é segmento. Eu tenho que estar na política para pensar no global. E aí eu agir com o bem comum é abrir mão do meu interesse pessoal em prol do interesse da coletividade. Mas, infelizmente, no nosso sistema, isso ainda não acontece. Então, é por isso que há grupos segmentados se organizando para eleger pessoas para lutar pelos seus interesses. A conta não bate aí nessa história. Então, acaba ficando alguns segmentos sem representação. Sim, porque também não dá para colocar todo mundo. É impossível. Não tem, vamos pôr 300 vereadores. Não vai. Porque sempre vai ter um segmento do segmento do segmento e tudo por aí afora. Mas a gente saiu um pouquinho, mas voltando na questão da defesa da vida e da família, é um trabalho que a gente deve intensificar, eu disse no início, que é o fortalecimento dessa questão da família. O senhor falava da marcha. É a base de tudo. O senhor contou da marcha. Tem algum resultado? Vocês conseguem ver alguns frutos da marcha? Como é que o senhor avalia esse primeiro evento que vocês realizaram? O primeiro evento, na verdade, é um grito, né? É um alerta. Porque existem grupos que defendem o contrário. E o nosso objetivo é mostrar que se a gente não defender a vida desde o seu princípio, a gente vai se perder com outras discussões de violência e de agressividade. Porque essa é a maior violência. Porque constitucionalmente, a vida é o bem mais precioso que existe. Então, você tem que defendê-la desde o início. Que a partir daí, você ampliar as discussões realmente de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos, de defesa de uma cultura de paz,
de uma cultura da vida. Não começando dali, você já perdeu, já fica para trás uma discussão que ela tem que ser a base de tudo, eu acho. Defender a vida na sua integralidade, desde o ventre materno. A partir daí, você inicia uma discussão mais ampla, realmente, de paz, de respeito ao outro, respeito à dignidade do outro, e aí vem a questão da violência e tudo mais. É por isso que a gente entende que é importante. Mas, assim, que dado concreto você tem disso? Não, nada. Mas a gente tem envolvido e a gente deve fazer uma marcha com uma proporção maior, envolvendo grupos. Tem muitos grupos aí. E eu vou falar dos religiosos, que eu estou mais próximo, né? Tanto em todas as religiões, nós temos muitos grupos que voluntariamente fazem um trabalho muito forte nesse sentido. Essa semana mesmo tive contato com um grupo que pertence à comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, que acolhe mães, né, mães e crianças com alta vulnerabilidade, que não sabem nem o que vão fazer da vida e tal, e que é um trabalho fantástico, né? Então passa por tudo isso, né? Envolvendo essas comunidades, envolvendo esses grupos. E entra no que o senhor falou do fortalecimento dos vínculos familiares, exatamente, que também é uma linha de trabalho. Né? O objetivo é exatamente isso aí. Por isso que a gente deve trabalhar, o nosso gabinete deve trabalhar muito forte nesse sentido. Defesa da vida, da família, embora a gente, o vereador é um clínico geral, né? Ele atende todas as demandas. A gente tem um foco mais forte de origem na questão da família, na área da segurança, que a gente domina um pouco, né? Mas tem muitos trabalhos na área da saúde, da educação também, da cultura. Nessa parte, eu vou retomar essa parte do fortalecimento dos vínculos familiares, que foi uma coisa que o senhor me trouxe. Como é que o senhor enxerga isso? O que é essa linha? O que precisa ser feito? Por que é importante também trabalhar com a família? Não, estamos estudando mais sempre bom. Isso. Estamos estudando um pouco mais isso. Eu sempre trabalhei com a questão da família, né? Desde quando eu me envolvi um pouquinho mais na igreja, encontros de casais, encontros de noivos, né? A gente observa que é a base de tudo, né? E quando você fortalece esses vínculos, você transfere aquilo que o Papa Francisco diz, né? Que a família é o primeiro encontro com o amor, né? É o ir ao encontro do outro. Você abre mão, é estranho dizer isso, mas o casamento é uma forma de liberdade extrema, porque você abre mão daquilo, do seu interesse pessoal, para você dividir o interesse do encontro e, através do amor, você formar uma família e você dividir e levar para desde a criança, desde a infância, esse amor. Mas isso não acontece, aí já é uma outra questão, né? Mas em muitas famílias isso acontece. Eu diria que nós temos exemplos mais positivos do que negativos. Porém, o que é ruim, ele tem uma capacidade de proliferar mais rápido, né? O mal, ele contamina, né? Uma coisa ruim e acaba sendo mais divulgado, né? Mas eu ainda acredito que é isso, é através da família mesmo, que você vai ensinar o respeito, né? E um trabalho com a família, não é só para a criança, né? Como a gente já conversava antes de iniciar aqui, que é mostrar que através desses vínculos, você tem que mudar dentro de você primeiro, né? Para que esse amor chegue no outro e a gente crie aí um círculo virtuoso do bem, né? E aí a gente vai, muito possivelmente, né? O objetivo maior disso, a utopia, pode ser. Mas muitas transformações aconteceram por algo que parecia utopia, né? Se a gente voltar um pouquinho atrás aí e imaginar que toda
a repressão que a mulher tinha, né? E é isso em todos os setores, né? Por exemplo, há pouco tempo, um policial militar não podia votar. Há pouco tempo, antes da Constituição. Quer dizer, que lá atrás podia parecer uma utopia a libertação dos escravos, não é mais, né? Então é preciso caminhar, né? Então esse trabalho nosso, a gente acredita nele. E é o que eu falei, eu tenho estudado, vou continuar estudando para ver como a gente pode fazer isso. De que forma, de que caminho a gente pode trabalhar politicamente. E é trabalhar politicamente, né? Não é lutar politicamente, repito. Luta é um termo que eu também tenho restrições, mesmo na política. Estou lutando, não estou lutando não, porque luta tem que ter um ganhador e um vencedor. Na política nós temos que todos ser vencedores, que é o bem de todos. Mas trabalhar politicamente no sentido de convencer aquele que tem o poder da caneta, né? Que aí é o poder executivo, ou através de legislação de competência do poder legislativo, para implantar políticas que favoreçam isso, ampliar debates, discussões. É uma tarefa fácil? Não é. Mas a gente tem que caminhar. É interessante o senhor falar do poder da caneta, porque para quem não conhece muito bem o trâmite, acha que vereador pode fazer tudo, isso, né? Um pouco de culpa é de nós políticos isso. Isso começa na campanha eleitoral, quando o candidato cria expectativas nos seus eleitores de que ele vai resolver o problema da rua, que ele vai resolver o problema da escola, da saúde, da educação, que ele vai construir prédio e tal. E isso não é verdade. Não tem competência para isso, né? Quem tem competência para isso é o Poder Executivo, que também tem suas limitações, porque tem um orçamento, ele é um administrador do dinheiro, como a gente administra a nossa família, como o dono da empresa administra a empresa dele. O prefeito, ele é escolhido pela sociedade para administrar o dinheiro da cidade. O dinheiro de todos, que cada um dá um pouquinho para lá, e ele que vai administrar. Então, o vereador não tem competência para executar nada. Ele tem um trabalho político de manter a harmonia com o poder executivo. Sem harmonia, a cidade cai também. Onde os poderes são desarmônicos, o poder executivo não funciona. E quem é prejudicado é o cidadão. Sim. Mas harmonia não significa subserviência, exatamente. São coisas distintas. Harmonia com independência, né? A Constituição é sábia nisso. Os poderes são harmônicos e independentes, né? Eu tenho que ter harmonia, eu tenho que fazer uma política do bem. Eu não tenho que fazer uma política de quanto pior, melhor, né? E é nesse sentido mesmo. Mas muita culpa disso é da classe política. Infelizmente, a gente tem que dar a mão à palmatória e reconhecer isso. E você tem que prometer o quê? Lealdade, transparência, correção, ética, fiscalizar os atos do Poder Executivo, que é competência, uma das competências do Poder Legislativo. Sim. E nesse sentido, vocês então fazem propostas aqui. Eu queria que o senhor comentasse as propostas que o senhor fez ao longo desse ano, principalmente na área da saúde. A gente tem feito algumas propostas, projetos de lei, algumas na área da saúde. Como eu dizia, sobre limitações, o Poder Legislativo também tem limitações. A gente recebe muita sugestão. Aliás, a maioria das propostas que a gente faz é de sugestão de eleitor. O vereador não é nenhum ser iluminado que sabe tudo e pensa em tudo, né? Ele é um canal de comunicação. Então, a gente recebe muitas sugestões e cabe a nós o quê? Filtrar. Dentro do que é correto, do que a lei permite, a gente apresentar propostas. Então, mas o vereador, especificamente, ele tem muita limitação de apresentar projetos de lei, porque nenhum projeto de lei de vereador pode interferir na administração pública. Ele não pode interferir no orçamento da cidade. Porque quem cabe a trabalhar com orçamento é o prefeito. Ele não pode interferir na estrutura administrativa da cidade, né? Então, há muita limitação, mas isso é uma casa de discussões. Então, é preciso entender também que muito projeto, posteriormente, é dado como inconstitucional, mas ele às vezes serve
para levantar o debate, para trazer à discussão um tema e aí iniciar um trabalho político junto ao Poder Executivo para que a política pública aconteça. Eu evito ao máximo, eu tenho poucos projetos que acabam se tornando inconstitucional. É uma frase que a gente ouve muito do senhor aqui, né? Ah, esse projeto não é da competência do Legislativo. Exatamente. Por quê? Eu tive a oportunidade, nesses 10 anos, 8 deles estar na Comissão de Justiça e Redação, 2 deles eu estava na presidência e a gente não faz parte de comissão. Mas 8 anos eu participei da Comissão de Justiça. Tenho formação em Direito também. E pela minha profissão, pela minha formação profissional, né, de militar, eu trago comigo essa questão da legalidade. Eu tenho muita dificuldade de votar um projeto que ele é ilegal, né? Sou criticado por isso, tudo bem, mas essa é a minha linha de raciocínio. Por isso que, reafirmando o que você disse, muitas vezes eu falo, esse projeto tem muito mérito, mas não é competência nossa. Então, muitos projetos, a maioria deles eu acabo votando na ilegalidade, mas posteriormente eu voto no mérito porque é algo que é positivo. Já passou daquela fase, vamos para o mérito. Não, ele é meritório, então eu voto favorável, entendeu? O senhor estava falando dos projetos de saúde. Tá. Então, e aí, dentro desse raciocínio aí, obrigado por você trazer a discussão novamente. A gente acompanha as decisões dos tribunais, Tribunal de Justiça, que julgam as ações de inconstitucionalidade da casa. E a gente percebe que alguns projetos, o tribunal diz, não, isso aí é competência. Muitos desses projetos são políticas, são programas a serem implantados no município. Então, a gente tem observado isso. Eu tenho alguns projetos nessa área, vou até pegar aqui para eu lembrar. Colinha aí. Pegar minha colinha aqui, né? Por exemplo, como eu disse, na área da saúde. Área da saúde. Né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Políticas voltadas a doenças raras. Aí eu recebi essa proposta, essa sugestão, fui estudar um pouquinho mais, fiquei impressionado. O número de doenças raras que nós temos, né? Ou seja, são doenças que poucas pessoas só que têm, mas que falta política pública atenta a essa questão especificamente. E quando você cria políticas públicas específicas para essas áreas, você melhora a qualidade de vida das pessoas, dá um atendimento melhor para essas pessoas. E também conscientiza, né, a população a respeito dessas doenças. É uma questão também de conscientização. Olha lá, deixa eu achar aqui. O senhor falava de também cuidados paliativos. Política municipal de atenção integral às pessoas com doenças raras, que eu falei. Isso, sim. E seus familiares também, porque quem tem doença rara, você tem que conscientizar a família e orientar a família de como lidar com aquele tipo... Isso seria uma sugestão do senhor para uma implementação no município, na política pública do municipal. Exatamente. Política municipal também de prevenção às doenças ocupacionais do educador e demais profissionais de educação. Também temos muitas coisas nessa questão. Se você também implanta uma política voltada a isso, você age preventivamente e deixa... o custo é menor para o município. Sim. E automaticamente você dá uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Porque você está prevenindo, lá na frente você não vai ter que atender, né? Exatamente. Você não vai ter que gastar com E junto a isso vem também uma semana municipal de conscientização disso, tá? E a implantação também do Programa Municipal de Cuidados Paliativos, também é algo novo, não conhecia, ouvia falar, até recentemente eu vi muitas reportagens falando até do Pelé, que estava passando por cuidados paliativos, que são os cuidados, isso atinge muito pessoas que estão com doenças severas, muitas delas próximas à morte, e essa política, esse programa, ele vem de forma bem através de psicólogo,
através de atenção de alimentação, através de atenção até espiritual, você permitir que a pessoa faça suas escolhas. Ela se conscientiza e faça suas escolhas. Assim também com a própria família. Garante uma qualidade de vida para essa pessoa. Uma qualidade de vida melhor, né? Uma sobrevida e uma qualidade de vida durante o tempo que ela estiver acamada ou com aquela doença severa, ou próximo, inclusive doenças que você vê que as pessoas, que alguns falam até na tal da morte antecipada, lá, né? Da eutanásia, né? Então, você dá uma melhor qualidade de vida, prepara não só a pessoa, mas também toda a sua família. Então, cuidados paliativos também é bem amplo e complexo, que também é outra questão voltada à área da saúde que a gente tem trabalhado. Tem alguns projetos nossos que estão ligados a essas políticas municipais. A gente já está quase terminando, Jean. Eu gostaria que você fizesse uma perspectiva para o próximo ano, para o próximo biênio. O que você espera, o que o senhor espera aí para esse próximo ano? Bom, nós teremos um biênio um pouco diferente, porque agora inicia todo um processo político nos 2 próximos anos de renovação da Câmara Municipal e também do Poder Executivo, que nós vamos ter daqui 2 anos eleições municipais. E por isso vai ser mais 2 anos atípicos. Diferente desses 2 que nós passamos, nós vamos ser 2 anos que, de repente, até a composição de partidos começa a mudar. Daqui 1 ano vai abrir janela para vereadores, que mexida nas cadeiras partidárias, vereadores que saem de um partido, vai para o outro e começa a ter uma composição. Deve ser uma eleição diferente, porque nós vamos ter mais vereadores, né, depois da aprovação. Tem, mas nós estamos falando logo após a aprovação de aumento de mais 6 cadeiras, temos 23 vereadores, então é uma composição totalmente diferente. Entre aspas, não deveria ser assim, no meu entender, mas entre aspas, já começa a campanha. Sim. Né? 23 e 24. E aí a gente vai ter discussões talvez mais acaloradas, né? Eu procuro fugir dessas discussões. Acaloradas não significa no sentido de se posicionar sobre debater dentro daquele debate ético de discussão de ideias. Infelizmente, às vezes extrapola isso. E a sociedade não quer isso de nós. A população, o eleitor que está nos acompanhando, nos assistindo, ele não quer briga aqui dentro. Ele quer discussão, ele quer que a gente trabalhe pensando no resultado positivo que reflita na sua vida, lá no seu dia a dia, na sua rua, na sua escola, na sua posto de saúde, no seu bairro e na cidade como um todo. Então, eu acho que a gente vai ter 2 anos um pouquinho mais difíceis, mas esse é o nosso papel de homem público, de permanecer firme, não vou abrir mão das minhas convicções, dos meus valores, da ética. Eu tenho aprendido que a gente tem que ser ético, inclusive com quem não é ético com a gente. Né? Você é ético quando você é ético com quem não é ético com você. A palavra de Deus já fala, se amar quem você ama, que recompensa você merece, né? Então, de fazer um trabalho nesse sentido, voltado ao bem comum, aberto sempre a ouvir, a reconhecer aquilo que o outro pensa diferente, tentar entender o outro, né? Ir ao encontro do outro para poder entender e trabalhar pensando realmente na população, pensando nesse bem comum de forma democrática. Não essa democracia de discurso que a gente vê muito. Não essa democracia que a gente vê às vezes na tribuna. Né? Democracia. Democracia se faz com atitude, com comportamento. Tentando resolver problemas e não criando problemas para poder fazer um trabalho de, desculpa o termo, mas é assim que eu vejo muitas vezes, de politicagem. Mas um trabalho pensando mesmo naquilo que todos desejam em benefício e no progresso da nossa cidade. É isso. Muito obrigado, Jean. Esse, então, foi o Questão de Ordem. Eu conversei com o vereador Jean Charles,
Se você quiser acompanhar a nossa programação, você pode curtir as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Para saber mais notícias sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.